Ô, gente, vocês não acham estranho que os caras que diziam que tinha uma missão na internet, que era lutar a guerra cultural e combater a cultura woke e tudo mais, estejam de quatro pro James Gunn, pra Warner, empurrar até as ovas neles? E os lacrolas estão sendo mais ponderados, mano? Você não acha estranho? Não é espantoso? Não é espantoso o Gustavo Cunha, que é um lacrola, lacrolinha, não ter gostado do filme? Agora, repara uma coisa. Ninguém coloca um título destroçando quando não gosta. O título é quase sempre do mesmo jeito. Porque eu não gostei. Entendeu? Você tem que se explicar por que que você não gostou. Como assim você não gostou? E todo mundo vai dizer, ai, David Cornsett é o máximo, a Rachel Brosnahan é o máximo. Não, não é, mano. Não é. Talvez sejam fora dali, mas ali eles são péssimos. Bizarro, né, mano? Bizarro. É, quem diria que são os lacrolas que tem mais escrúpulos do que essa galerinha nerdola aí. Tô falando do Homem da Lua com vocês, né? E queria chamar aqui para ajudar na nossa conversa ele, o mito, o ídolo desse canal, Pedra Jordão, que fez uma thread no Twitter que eu vou ignorar, mas eu vou ler a primeira parte, porque ela é muito significativa. Por que o novo filme do Superman é tão bom? Ah, meu Deus. O tom, que é totalmente oposto, guarde essa expressão, do tom do Superman de Zack Snyder. É quase como se fosse uma resposta àquele Superman, porque é ao contrário em todos os sentidos. Deixa eu explicar. Não é quase. Não é quase. É uma resposta. E aqui está a malandragem. Por anos, martelaram na cabeça de vocês que o Snyder não entendeu a essência do Superman. Como muitos de vocês não conhecem o personagem, não sabem qual é a essência do Superman. Só diziam que não era aquela. Por exemplo, o Snyder tirou a esperança do personagem. A esperança nunca foi associada ao personagem. Aliás, importante seria saber, quando se fala em esperança, quando o Snyder está falando de esperança, ele está falando de uma esperança muito específica. Que esperança é essa? Como ninguém sabe, ninguém tenta reproduzir. Ninguém diz, não, o Snyder falhou na esperança porque a esperança é isso. Não, você não está entendendo o que ele está falando. Eu até comentei que esse foi o maior erro do Zack Snyder num dos vídeos que eu gravei, mas não é nenhum erro, porque o que ele queria tratar como esperança é outra coisa. E então por anos foi vendido essa martelado isso aí, e ninguém foi atrás. Ou você conhece o Superman já, ou dificilmente você vai. Se não houver um estímulo, e é o que a gente vai falar, estamos falando do Homem da Lua, dificilmente você vai conseguir conhecê-lo, assim, começar por onde, ler o quê, assistir o quê, né? Então, uma vez que foi vendido para todo mundo que o Zack Snyder distorceu o personagem, a fórmula era só pegar e inverter o filme. Cada ponto colocado em oposição. Cada ponto colocado ao avesso. Em todos os sentidos. Aqui o enorme acertou. E aí, as pessoas que não leem, que não conhecem, que não vão atrás para descobrir, vão dizer: nossa, esse é o herói que eu sempre procurei, a esperança voltou, esse é a essência. Como eu falei, né, tem um prompt de comando para os caras. Então, o filme é como se tivesse saído dos quadrinhos. Até o Eduardo Cunha, lá do Projeto Cinevisão, começa falando isso. Ele é leitor de quadrinhos, era, né? Não deve ler há muito tempo. Mas ele próprio depois corrige, diz: não, quadrinhos tem mais continuidade. A edição do filme é porca, não é quadrinhos, é TikTok. Zack Snyder faz cinema, James Gunn faz TikTok. E até nisso é oposto. O filme tem que ser raso.
Então, nisso aqui ele está completamente certo. Agora, estar certo, o que significa ele estar certo, é algo espantoso. Vamos voltar a falar do Homem da Lua. O que está acontecendo em Flex Mental? A era do renascimento do Grant Morrison é a descoberta que os personagens de quadrinhos que nós criamos nos criaram. Um universo anterior ao nosso, que era habitado por super-heróis, esse universo maluco aqui de super-heróis, foi destruído por uma entidade chamada Absoluto. Podemos pensar no Absoluto como um demiurgo, sem sombra de dúvida. Para sobreviver, eles se transformaram em ficção na nossa realidade. Só que antes disso, eles plantam uma imagem hipnótica que vai ajudá-los a despertar dentro do nosso DNA quando essa imagem aparecer. É um abajur com o rosto de um homem da lua. O homem da lua é o gatilho, é o estímulo desinibidor para que eles acordem. Peraí, mestre, mas você não falou que o James Gunn é a principal representação do homem da lua? Aham, falei. Falei sim. A história é multidimensional, né? Então mais adiante é mostrado que o abajur da lua, para o Wallace Sage, que está numa outra camada de história, era o que ele usava às noites para poder ler os quadrinhos dele. Era uma luz que no meio da escuridão ajudava o Wallace Sage a ler seus quadrinhos. O que isso significa? Primeiro, que seja um sucesso ou um fracasso, esse filme é o sinal. Este filme, o do James Gunn, é o sinal. A tentativa de destruir os heróis é o gatilho que os desperta. Quer ver eu mostrar para vocês? Praticamente. Vejam os nossos primeiros vídeos de Superman e vejam quantas visualizações eles têm. Primeiro Lamed Logia, primeiro vídeo do canal é sobre Superman. Vejam meus vídeos sobre a profecia da Abril. Poucas visualizações, poucos comentários. Agora um pouco mais que o pessoal está chegando no canal e conhecendo. E os recentes, desde que esse filme foi anunciado? Desde que os primeiros trailers saíram? Desde que o Enorme começou a fingir que gosta e que entende alguma coisa de Superman? Desde que a Irmandade do Pix foi reunida para fazer 10 horas de live? E mais ainda. Quantos de vocês descobriram o Superman? Vocês que não saberiam por onde começar, não saberiam para onde ir, descobriram o Superman e além de descobrir um personagem, muitos de vocês estão descobrindo o Superman como um Deus, como um novo Deus. Porque essa luz falsa, ela pode servir para que a gente leia as histórias. Porque a tentativa de reduzi-los a quadrinhos, a isso é o que vocês são, ridículos, quadrinhos, é o gatilho para que eles despertem. Lembra quantas vezes falamos aqui sobre enantiodromia, sobre uma força que se transforma em outra? Para vocês entenderem melhor, eu vou ler aqui o capítulo 34 do Tao Te Ching, o livro do Tao. O que queres comprimir, primeiro deves deixar que se expanda bem. O que queres enfraquecer, primeiro deves deixar que se fortaleça bem. O que queres destruir, primeiro deve deixar que desabroche bem. Aquele de quem queres tirar, primeiro deves dar o bastante. Chama-se a isso conhecer bem o invisível. A brandura triunfa sobre a dureza. A fraqueza triunfa sobre a força. Não se deve tirar o peixe das profundezas, não se deve mostrar ao povo os meios de ação do reino. Depois, capítulo 41. Eu vejo só que eu vou ler agora acontecer muitas vezes, nos comentários, inclusive. Se um sábio da mais alta categoria ouve falar do tal, enche-se de brios e segue-o com fervor. Se um sábio ouve falar do tal, ele segue fervorosamente.
Você é um sábio muito elevado. Se um sábio medíocre ouve falar do tal, num momento acredita, no outro duvida, que é a maioria das pessoas. Se um sábio inferior ouve falar do tal, ri às gargalhadas. O enorme com o redator dele lá. Se não ri alto, então não se tratava ainda do verdadeiro tal. Se não riu muito é porque não era o verdadeiro ainda. Tem que parecer ridículo. Eis porque um autor de sentenças diz: o claro tal parece obscuro. O tal do progresso parece retrógrado. O tal plano parece rugoso. A vida suprema se parece com um vale. A pureza suprema parece ser uma vergonha. A vida ampla parece insuficiente. A vida intensa parece secreta. A essência verdadeira parece incerta. O grande quadrado não tem ângulos. O grande instrumento tarda a ficar pronto. A grande modulação é inaudível. A grande imagem não tem contorno. Oculto, o tal não tem nome. No entanto, é justamente o tal que prodiga e realiza. É o oculto, o escondido, que não pode ser nomeado, mas que provoca todas as coisas. Significa que a tentativa deles de destruir a obra do Snyder vai torná-la mais forte ainda. Ah, até parece. Acabou. O Snyderverse acabou. Como postaram, né? Vamos ver se a gente coloca essa imagem para vocês verem. As pessoas do amor, da bondade humana. Que o Snyderverse está tão morto quanto a filha do Snyder. Olha que coisa linda de dizer. Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa que aconteceu recentemente. O Homem de Aço volta ao top 10 de vendas no Prime Day da Amazon, na semana do lançamento do filme do Corn Sweat. É assim, meus queridos. Esse filme, ele só é uma luz para que você leia o verdadeiro Superman. Ele pode cegar você, mas ele pode ser uma luz para que você conheça o verdadeiro Superman. Porque ele é totalmente oposto a esse. Pega cada ponto que aparece no filme e inverte. É como se você estivesse vendo ele do avesso. Muita gente acha que esse é o verdadeiro, porque não conhecem ele. Porque foram alimentados para ver dessa forma. No meu próximo vídeo, que eu vou terminar essa conversa, eu vou explicar um pouco mais sobre isso e vou falar um pouco mais também do que nós vamos fazer daqui para frente para conhecer mais do verdadeiro Superman.